Bom, agora a gente vai resolver a questão 11 do CP100, que é da parte de matemática também. E ela é interessante porque tem um somatório que define uma função, e depois a gente vai calcular a integral dessa função. Então, bora lá. Considere que para x pertencente a menos 3 até 3, f de x vale exatamente esse somatório. Então, a integral de 0 a 1 de f de x dx vale. Bom, qual que é a ideia para a gente começar essa questão? Primeiro, é interessante saber como é esse somatório de verdade. Então, a gente vai abrir esses termos, pelo menos os primeiros termos, para ter uma noção de como é que isso se comporta. O que eu já espero quando eu olho uma questão dessa? Eu espero que seja ou um somatório telescópico, só que nesse caso, como ele vai até infinito, eu espero mesmo que seja uma soma convergente. E no fundo, eu espero que seja uma progressão geométrica. Então, a gente vai ver se realmente é uma progressão geométrica, porque tem fórmula simples de calcular. Bora lá, então vamos abrir essa função. F de x é igual a esse somatório. Vamos para o primeiro termo do somatório, quando n é igual a zero. Para n igual a zero, a gente tem menos 1 elevado a zero, vai dar 1. 0 mais 1 dá 1. 3 elevado a zero dá 1 também. E x elevado a zero dá 1. Então, o primeiro termo ele é o próprio número 1. Vamos para o segundo termo, quando n é igual a 1. Para n igual a 1, aqui a gente tem menos 1 elevado a 1, já tem o menos 1 aqui. 1 mais 1, 2, então vezes 2, dividido por 3 elevado a 1, que é 3. E aqui a gente tem o x elevado a primeira. Então fica menos 2 terços vezes x a primeira. Então menos 2 terços de x. Bora para o segundo. Para o terceiro termo, na verdade, né? Para quando n é igual a 2. Para n igual a 2, a gente vai ter menos 1 elevado ao quadrado, vai ficar positivo, vezes 2 mais 1, que dá 3, dividido por 3 ao quadrado. Então fica no fundo aqui, mais 3 sobre 3 ao quadrado, vezes x ao quadrado. E uma coisa interessante a gente perceber, que esse menos 1 elevado a n, ele faz com que os termos de ordem ímpar, eles sejam negativos e os termos de ordem par sejam positivos. Ou seja, quando o nosso n é ímpar, esse termo vai ser positivo, quando o nosso n é par, esse termo vai ser... Perdão, o contrário, né? Quando n for ímpar, esse termo vai ser negativo, quando n for par, esse termo vai ser positivo. Bom, vamos continuar um pouco mais. Vamos para o quarto termo, que é quando n é igual a 3. Então, com certeza vai ser negativo, a gente já viu. N igual a 3, 3 mais 1, 4, dividido por 3 ao cubo. Ao cubo, vezes x elevado ao cubo. E agora a gente já consegue perceber a sequência, né? Primeiro, eu aumento uma unidade nesse número do numerador e aumento a potência do número do denominador. Vamos lá, só colocar mais um termo sem olhar agora para o somatório lá em cima. A gente sabe que vai ser positivo. 5 sobre 3 elevado a quarta, vezes x a quarta. E aqui um reticências, porque essa soma é infinita. Beleza, vamos fazer a integral de f de x dx, porque agora pensando com uma forma polinomial, fazer integral é até bem simples, né? Já que a gente está integrando um polinômio. Então bora lá. Integral de f de x dx, de 0 até 1. Isso aqui vai ser o primeiro termo, a gente vai adicionar um expoente ao x, então ele vai virar x. Esse segundo termo, lembra, a gente soma uma unidade ao expoente e divide por esse número. Aqui era 1, vou somar uma unidade a isso, vai virar 2, e eu vou dividir por 2. O que vai aparecer? Vai aparecer menos 2, 3, 2 terços no caso, x ao quadrado, dividido por 2. Vai cortar esse 2 com esse 2. Então fica menos x quadrado sobre 3. Menos x quadrado sobre 3. Bora para o terceiro termo. Quando eu integrar esse aqui, eu vou adicionar uma unidade, vai ficar 3 aqui, e eu vou dividir por esse 3 aqui embaixo, que vai acabar cortando. Então a gente consegue perceber que o que vai acontecer é, vamos ter 1 sobre 3 ao quadrado, vezes x ao cubo. Agora para o próximo, menos. Quando você fizer também a integral, você vai perceber que vai aparecer 1 sobre 3 ao cubo, vezes x à quarta. E assim até infinito, de 0 até 1. Só que essa soma aqui é uma soma conhecida.
Porque de um termo para o outro, a gente está multiplicando por menos x sobre 3. Percebam, se eu multiplicar esse termo por menos x sobre 3, eu caio em menos x quadrado sobre 3. Se eu multiplico menos x quadrado sobre 3 por x sobre 3, negativo, né? Por menos x sobre 3, eu viro x ao cubo sobre 3 ao quadrado. Então dá para perceber que é uma progressão geométrica de ordem, de razão, na verdade, menos x sobre 3. Então, como a gente quer uma soma infinita, e essa soma ela é convergente desse intervalo de x valendo de menos 3 até 3, vamos analisar a convergência dessa série. Como é que era a fórmula da soma infinita? S infinita de uma PG é A1 sobre 1 menos Q, onde Q é a razão e A1 é o termo inicial. Então, o resultado dessa função aqui vai ser x, que é o termo A1, dividido por 1 menos Q. 1 menos x sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 1 mais x sobre 3. Essa é a nossa função. Que é a mesma coisa que escrever aqui 3x sobre 3 mais x. Então, vou apagar isso e vou deixar só 3 sobre 3 mais x aqui embaixo, para a gente conseguir trabalhar melhor. Deixa eu escrever um 3 mais x um pouco melhor. E pronto. Vou só analisar agora isso aqui de 0 até 1. Então, 3 vezes 1 sobre 3 mais 1, menos 3 vezes 0 sobre 3 mais 0, que é 0 mesmo. Então, fica só 3 vezes 1, 3, sobre 3 mais 1, que é 4, 3 quartos. É o valor dessa integral. Letra C. É uma questão com um pouco de trabalho algébrico, mas se você estiver acostumado com abrir séries geométricas e calcular a integral de polinômios, dá para fazer sim. É uma questão que a gente consegue realizar. É isso.